aqui, né? Nós temos um fundo aqui diferente. Deu um sombreado. Deu, né? Ficou melhor, eu acho, né? A gente destaca da tela, né? Boa tarde, pessoal. Sou a Márcia Bueno, aqui pelo Momento GMFE com a Daniele Moura. Hoje um dia muito bacana, nós vamos aprender muito, tenho certeza. Você que está aí em casa, já pega esse link, já vai disparando para todo mundo, tá? Que vai começar daqui a pouco a nossa entrevista. Quero mandar um abraço aqui e um agradecimento ao Jonathan Randall, ao Anderson, por nos ter dado essa oportunidade de estar toda semana levando um assunto diferente para as famílias que têm pessoas com deficiência, né? Então nós estamos toda semana aprendendo junto. Cada semana um assunto diferente, né? Uma experiência diferente. E é isso. Como é que tá aí as coisas aí, Dan? Tá tudo bem? Tá tudo bem, olha, vamos compartilhar, participar, se tiverem dúvidas podem fazer perguntas. A Júlia tá ali já na nossa telinha. Obrigada, Júlia, pela presença. A Ami, já vou falar, o apoiador, né, da Júlia, que sem eles a gente não teria intérprete. No finalzinho nós vamos colocar aqui o telefone da Ami também para ajudar. E vamos lá, vou falar um pouquinho da nossa entrevistada de hoje. Ela se chama Cláudia de Oliveira Bonorino, é isso? Falei certo, né? Ela é psicóloga, especialista clínica e hospitalar, pós-graduada em psicomotricidade, com cursos complementares em neuropsicologia, educação continuada em TEA, habilitada em ecoterapia. Atuou na área especial por mais de 25 anos, onde foi coordenadora e supervisora no Meu Mundo, na Lume e também na AACD, estando há 10 anos no município de Barueri. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Nossa, uma honra estar com vocês. Não, a honra é nossa de recebê-la aqui conosco. E você fala que você está há 10 anos em Barueri. Sim. Você mora aqui, Cláudia? Como é que é? Conta pra gente. Eu hoje moro em São Roque, né? São Roque, pertinho. Eu vim para Barueri depois do concurso de 2009, então eu sou concursada. E aí em 2010 eu fui chamada por esse concurso e fui direto na época chamado Projeto Matraca. Tá, isso que eu já ia direto para ele. E o pessoal, bom informar que o Projeto Matraca, ele faz parte da Secretaria da Saúde, né? Um dos serviços da Secretaria da Saúde. Muita gente não conhece, né? A primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, Matraca, eu achei que era alguma ONG, alguma coisa assim. Ele é uma sigla grande de um ambulatório de transtornos do comportamento, né? Ele foi saber isso. aberto pela promotoria junto com o secretário de saúde na época, pensando em crianças e adolescentes com alterações de conduta, comportamento de risco, né? Que pudessem gerar algum prejuízo social para eles e para o município e que tivesse a necessidade de uma intervenção jurídica. Então seria um trabalho preventivo para que não acontecesse esse processo. Foi um trabalho muito bonito, muito bacana. Então ele tem há 10 anos o Matraca na cidade de Barueri. E então me explica um pouquinho, Cláudia, para as pessoas entenderem. Como vocês recebem essas crianças? Até que idade ela? O projeto se tornou um programa. Depois de 10 anos, né, ele se torna um programa. Então, assim, ele passou por várias reformulações. Ele tinha uma limitação de idade a partir de 7 anos até 17 anos e 11 meses. E ele, inicialmente, a gente só recebia pela Secretaria de Educação. Era um trabalho de rede, então junto ao CRAS, ao CREAS, né, aos demais serviços, com a intenção de evitar essa evasão escolar que acontece no município, né, e ao mesmo tempo poder prevenir algumas ações que acabavam na questão da justiça. Tá, então deixa eu só entender, assim, na prática, assim, tem uma escola em Barueri
que tem algumas crianças que têm algum comportamento inadequado em sala e que incomoda, é isso? São como comportamentos é isso? de risco, De né? risco, Seriam mais crianças com um TDAH, que tem um risco para o uso da drogadição, né? Seriam crianças com TOD, opositora, desafiadoras, transtornos de conduta, né? Então era para evitar que entrasse uma medida judicial, enfim. E aí ao longo desse período, né, eu fui meio que brigando para que a gente pudesse fazer avaliações mais aprofundadas deles. Dessas crianças. Isso, né? E, como eu falei, o projeto virou um programa e ele foi reformulado de tempos em tempos. Houve um período até que tentaram fechar no município e acabou-se sendo eu e a Adriana Poladian, que acabamos trabalhando Um abraço, nele, hein, Adriana? né? É uma pessoa muito, Adriana, muito especial, sim, muito eu não querida. conhecia, tive a oportunidade, é muito bacana. Muito, muito mesmo. E aí ela acabou, hoje, né, esse período na coordenação, e acabou incentivando a continuidade do programa Matraca. Então, as crianças de 7 a 17 e 11 meses, Isso. aí a escola indica, sugere que a mãe passe fazia avaliação. um encaminhamento e vinham. E eles fazem o que lá, Cláudio? Me conta, é uma vez por semana? A ideia é um trabalho de rede, né? Então que eles estivessem no esporte, na cultura, sempre com algumas atividades para que a gente monitorasse mais essa turminha, né? Além de um processo terapêutico, né? Então o programa começou, na verdade, com a Marinês, na época, que era psiquiatra de referência, e eu fazia parte da equipe. Depois, com a mudança de gestão, ela saiu e eu continuei. Até a Adriana vir, passou antes a Fernanda Kazak, que trabalhou com a gente no programa, né? Nesses atendimentos. E aí a gente foi vendo que conforme o leque foi se abrindo, as crianças, de um modo geral, acabavam procurando pelo Matraca. Foi até bastante discutido o nome Matraca, se ia ser permanecer, né? Porque tinha uma associação negativa a esse nome, e em vez de sair como um auxílio para essa turminha, acabava tendo um efeito negativo. E aí a gente começou a fazer toda uma testagem utilizando psicométricos para poder diferenciar e avaliar os diagnósticos, né? Então, eles ficam lá, então eles não ficam só lá dentro do Matraca, eles saem, então eles vão fazer esporte. Sim. E é todos os dias? Como é que é isso? A ideia é que eles tivessem atividade todos os dias, né? Então a cultura, o esporte, as diversas secretarias. Isso é o nosso sonho, né? Para todos, né? Só que muitos acabam não aderindo e depois houve essas várias reformulações mesmo, né? E aí a gente começou a receber outros tipos de crianças, né, e adolescentes que estavam também com alterações de comportamento dentro das escolas e que não atendiam o perfil de uma UBS. Entendi. Muitas vezes a gente avaliava e pedia o auxílio do CAPS, mas eles também entendiam que eles eram leves para estar dentro de um CAPS, né? Então aí a gente acabou no movimento de acolher também essa turma, porque elas tinham uma alteração de comportamento que acabava prejudicando o contexto. Ô Cláudia, eu vou falar um pouco, porque quando a gente fala em comportamento, a gente logo vem, né, um autista, né, uma criança que tenha um comportamento inadequado em sala. No caso do Matraca, não nasceu para isso, ele nasceu para regular comportamentos inadequados, principalmente o TOD, que é difícil, é um transtorno, né, o opositor, né? Ele é difícil. E tem muitos. Como é que é isso para vocês? Olha, a gente começou a ter um atendimento, um olhar mais crítico para a questão do TOD, e nesse olhar mais crítico começamos a ver que tinha comorbidade, né, de um TEA. Então vocês têm uma equipe multidisciplinar. Sim, hoje a gente está com fono, TO
e a psiquiatra e a psicóloga. Tem a E psiquiatra. a musicoterapeuta Leandra, né? Ah, Leandra, sim. Isso. Leandra, Que é beijo. psicóloga, tem sido bem bacana. E a psiquiatra, então, ela acompanha essas crianças, as mães ficam lá, como é que é isso? Porque a gente tem um esquema muito, a gente conhece um pouco a PAI, né? Que a gente leva e fica aguardando as terapias, como funciona uma terapia? Então, a proposta, né, tem sido das mães serem atendidas simultaneamente às crianças, só que a pandemia atrapalhou Sim, todo esse esse ano processo, né? A gente está tá. tentando fazer dentro do que é possível, Sim. né? Então, perfil, porque assim, são dois perfis agora, né? O perfil do Matraca, a gente atendia a criançada e a família. E agora, esse ano, a gente abre o Acredita. Ah, ela já tá adiantando, Né? ela já Por tá conta adiantando. desse perfil. Mas eu seguro. Mas pera que o Acredita eu tenho até que pegar aqui, porque o nome... tá aqui. O nome, o Acredita é o nome que a gente fala fácil, acredita, mas depois você tem que ficar parando e pensando, nossa, o que vem agora, né? Então, vamos recapitulando. As mães não podem chegar lá no Matraca e falar assim, eu quero pôr meu filho no Matraca. Hoje já podem. Já podem? Olha aí, gente, A busca é importante. espontânea, né? A busca pode ser espontânea. Então não é só da escola. Não, ele começou sendo só da escola e aí a gente veio reformulando, né? Que as famílias pudessem se sentir apoiadas pela rede e pudessem bater na porta pedindo ajuda. Entendi. Né? Porque a grande preocupação é que o paciente, eu já estive trabalhando dentro da UBS, né? O Matraca ficava no próprio Mutinga, né? E o que a gente via é que eles têm que ficar em fila de espera, tem que pegar senha. E aí você vai vendo, esses perfizinhos não conseguem ficar na fila de espera. É humanamente impossível. A gente trabalha, né, e briga para ter realmente uma prioridade, né, no atendimento, até por conta do comportamento, né? Porque eles não conseguem aguardar. Se você marca um horário, é bom chegar no horário, porque se chegar antes ou muito já descompensa, né? Então, realmente, numa UBS não caberia esse atendimento, né? Até tentou-se, né, reabsorver, fechar o Matraca e absorver nas UBSs, mas a gente vê que havia uma dificuldade da UBS absorver. E também uma dificuldade de vocês estarem em várias UBSs ao mesmo tempo com o mesmo serviço, né? Sim, não tem como, né? O importante é ter um prédio. E vocês estão localizados aonde? Então, a gente estava, né, eu até conversei lá um tempo atrás com você em abril, né? A ideia é a gente ter um local próprio. Hoje a gente está numa casa, num local próprio, porém essa casa está pequena para as nossas necessidades. Que é ali do então lado a gente está em busca de um outro espaço. É do lado da prefeitura. Do lado do Bafetel. Né? Pessoal, já vou fazer a prova. Pessoal, o Matraca, ele fica do lado do gabinete. Também faz parte, né? Mas ela pediu um afastamento nesse momento, mas eu ainda espero que ela volte com a gente. 7 ou 8 terapeutas, né? E vocês hoje atendem quantos lá pelo Matraca? Porque acho que o Acredita tem uma outra vertente, né? Tá. Hoje, ativos pacientes que estão circulando, eu vou explicar isso depois, mas que estão circulando dentro do Acredita, né? São em torno de 600 pacientes. 600? Isso. Do Matraca, desde a fundação até hoje, a gente tem 1.600 já arquivados. Quando eu falo arquivados, que passaram, mas se houver uma nova demanda, eles podem retornar. Eles estão lá guardados se houver alguma necessidade de retorno. Até os 17 anos e 11 meses, pelo Matraca, né? Isso. Então, realmente não cabe naquela casa, né? Uma casinha do lado do gabinete, é um sobradinho bonitinho até, onde era o antigo CAPS, né? Mas eu acredito que tem poucas salas, né? É próximo aonde era o CAPS, não é no mesmo local. É em 3 salas, né? Em cima e uma embaixo, né? E aí até mesmo o corpo de terapeuta, graças a Deus, cresceu, né? Graças a Deus e graças a Adriana, ele vem crescendo para ajudar
a compor aí os cuidados. E eu vou fazer uma pergunta curiosa, porque como nós temos o Matraca e o Credita tá pela rede, a gente já vai falar um pouquinho do Credita, de saúde, aí a gente tem a APAI, aí nós temos o CAPS, e aí nós temos a SDPD, ou seja, nós temos quatro polos, vamos dizer assim, de atendimento, teoricamente, de pessoas com transtornos ou do desenvolvimento ou né, com algum tipo de deficiência. E esse serviço, eles se falam? Eu posso estar na PAI, na STPD, no Matraca, no Credita e no CAPS? Sim, a gente faz uma troca entre os terapeutas, né? Porém, por uma questão ética, a gente evita que se está na psicóloga, por exemplo, da PAI, está na psicóloga do Matraca, não faz sentido. Sim. Na verdade, o público do Matraca, ele não fica ligado à Secretaria da Deficiência. Né? Então isso é importante. O Credita é que está ligado à Secretaria, né? Nessa parceria aí. Porque quando a gente fala desses outros transtornos, não necessariamente entram na deficiência. Sim. Né? Então, por isso que a gente é da saúde mesmo. Né? Então é importante, né, essa separação, até porque as pessoas entendem, porque às vezes chega lá, não, eu quero colocar meu filho no Matraca. E não é assim, né? Então Matraca é os transtornos de comportamento, necessariamente não é laudado como uma F4, uma deficiência. E aí tem essa equipe multidisciplinar com psiquiatra, que é uma bênção, porque a gente sabe que psiquiatra no município, a gente tem aí uma dificuldade dessas crianças passarem a cada 2, 3 meses por conta da fila, né? E os UBSs também, os psiquiatras atendem a todos, né? Não é só as pessoas com deficiência, eles atendem também os típicos, então a demanda é grande, né? E então vocês têm essa benfeitoria, né? Porque é importante ter esse acompanhamento. Né? É a doutora Letícia Morim, que ela também está no CAPS infantil e está com a gente, né, no programa. No programa. E aí, gente, surgiu aí no início do ano, né? O Credita, chama Credita, que inclusive ele foi lançado também na reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi antes de entrar a Covid, acho que foi na última reunião, né? Março, depois já entrou o Covid, aí já não teve mais, era tudo online. E a gente não conseguiu, né, dar continuidade aí lá. Então, o Credita é Centro de Referência Especializado em Diagnóstico ou Intervenção de Transtorno do Comportamento. Isso. Agora nós vamos traduzir. Bom, como eu falei, né, começou a ter muita procura, né, para fechar diagnósticos, né, para o tratamento em si de crianças, adolescentes e até adultos que não tinham o diagnóstico do TEA. Né, que é o transtorno evasivo, não, transtorno do espectro autista. Opa! Olha, gente, é tanto transtorno que evasivo de desenvolvimento. Já foi. Né? E aí, no atendimento próprio do Matraca, quando eles vinham com o TOD, né, e não vinham com outro diagnóstico, no atendimento a gente foi vendo que alguns deles transitavam pelo TEA, né? E aí não tinham laudo, que era um direito para a questão da própria aprendizagem, com a questão da educação e tal. Os direitos fora os outros reservados pela LBI, Isso. tudo. Então, a Adriana ainda estava com a gente quando eles começaram a bater na nossa porta, né? E, inclusive colegas da rede pedindo para a gente avaliar essas crianças, porque como eles eram leves, né, entre leve e moderado, era mais difícil diagnosticar, e nas entrevistas que às vezes o CAP fazia, não fechava esse diagnóstico. Então a gente começou a tratá-los e fechar o diagnóstico deles. Gente, assim, a gente fica muito assim feliz porque a questão de ter aí o Credita nascido, incorporando junto o programa do Matraca, porque uma das coisas muito preocupantes que a gente tem que prestar atenção é no diagnóstico. Um diagnóstico tardio faz a diferença no desenvolvimento dessas crianças. O ideal é um diagnóstico precoce, né? 1 ano e meio, 2, sentiu,
alguma coisa de diferente no desenvolvimento dessa criança, seja na fala, né? No olhar, não fixar, tem que procurar um apoio. E aí eu vou falar uma coisa que me preocupa muito e que eu acho que de repente pode ser uma grande saída, né? É as mães que ainda não têm esse diagnóstico. A gente sabe Pode que bater não na é porta fácil. do Acredita. Pode ir lá. Pode ir lá. Olha, mãe, você que não tem ainda o diagnóstico, que vai no psiquiatra, vai no neuro, ele tá Tem uma avaliando. suspeita, né? Porque é o que eu falo, o tempo passa, os anos passam muito rápido para eles e a falta de um diagnóstico impossibilita de começar uma terapia adequada, né? Verdade. De começar com uma fono, com uma TO, com uma terapeuta sensorial, e isso faz a diferença no desenvolvimento. Eu sempre falo, um autista severo, ele bem acompanhado, né, com as terapias adequadas, ele pode se tornar um moderado. Pode. Até um leve Pode. em alguns casos. Agora, um autista leve para moderado, sem terapia, a mãe, a família vai sofrer, porque vem, o comportamento tende a piorar em alguns casos, agressividade, aí entra naquela medicação. Sim, E eu acho que a medicação é importantíssima, em alguns casos necessária, né? Até para a criança se concentrar, aprender alguma coisa, mas o mais importante é essas crianças estarem em terapia. Com certeza. Terapia, é o que a gente fala, não tem cura, Otéia, mas a terapia é o passo inicial para buscar um melhoramento. Então, eu fico feliz porque eu acho que faltava a gente ter esse ponto na cidade de que fala, olha, aonde eu vou? Com certeza. Vai no Acredita. Sim. Porque aí vai ter uma equipe multidisciplinar que vai olhar para a mãe, para essa família, explicar o que é o TEA, né, depois da avaliação, porque a gente tem muitos casos que o psiquiatra lauda e não explica. Olha, seu filho é F84, F84.1 e... É um diagnóstico, como ele é um diagnóstico clínico, que às vezes até entre a própria equipe é difícil a gente fechar. 2 terapeutas veem que e 2 terapeutas acham que não, ou até o psiquiatra pode achar que não. Então requer, né, essa habilidade, esse cuidado, esse conhecimento. Até para muitas mães, né, eu acabo dizendo assim, filma os comportamentos que você acha diferente, porque é uma forma de você mostrar ao próprio terapeuta e ao próprio médico que é isso que você está falando, que está diferente, que você estranha do comportamento dele e que isso pode favorecer, acelerar o processo diagnóstico dele, porque às vezes ele tem uma alteração de comportamento que aparentemente acontece nas 4 paredes da casa e fora ele parece só uma criança tímida. Exatamente. Né? E aí ele escapa de um diagnóstico maior. É por isso que tem que ficar bem prestar atenção naquilo, a comunicação, a socialização, né? A estereotipia, né? Porque tem manias, né? As manias de enfileirar. E o leve que é difícil, né? O autismo leve é muito difícil. A gente encontra pessoas autistas leves que estão sendo diagnosticadas com 48, 50 anos. Que estudaram, extremamente inteligente, constituíram família, né? Não tem tantas habilidades sociais com o vizinho, com aquela, né? Não tem muito isso, mas ele é difícil para ele se adaptar à sociedade, né? Requer que ele tenha uma questão intelectual muito boa para ele tentar mascarar alguns comportamentos dele. E eles fazem, né? Para poder se adaptar, para poder se ajustar. Para poder viver, mas se ajustar, imagina né? o esforço, o sofrimento que teve por não saber o que tem com você, né? É muito difícil. A gente escuta muito, existe, gente, não é porque a criança é assim que ela é TEA. Né? Existe criança realmente que tem um comportamento mais reservado, né? Introspectivo, né? Não tem problema nenhum. Mas prestar atenção nos outros que vêm, e essa intervenção é extremamente importante. Agora, Cláudia, e se falando em Acredita, vocês têm um plano de atendimento para cada criança? Como é que é feito isso? E avaliado? A gente começou, né, nessa estrutura agora que está maior. Então a gente tem pessoas
que fazem uma avaliação prévia dele, rastreia as dificuldades que ele está apresentando, qual é a queixa que essa família está trazendo, e aí a gente começa a definir alguns trabalhos pertinentes a esse indivíduo, né? Então a gente faz o plano individual dele, terapêutico, Que é importante. adequando ele num comportamento mais receptivo, a gente inicia também um olhar para o grupo, para ampliar a interação social dele. Mas é feito um plano individualizado. E o atendimento é individual ou é duplo? São dois vieses, né? Se ele não tem uma queixa específica de comportamento e ele está adaptado, né, é questionado até se nesse momento ele está precisando de uma terapia. Se existe uma queixa específica, ele vai ser trabalhado naquela queixa. Então, aí ele entra primeiro no atendimento individualizado, para depois vir para um atendimento de grupo, pensando na questão da interação social, que é bem difícil para ele. A gente vai dar só aqui, ó, vou dar uma paradinha agora para falar para você de um apoiador nosso aqui da TV Barueri, não é do nosso GMFE, não, é de todos os programas da TV Barueri Live, que é o Larezo Pizzaria e Restaurante, aqui próximo à Câmara Municipal, em frente, uma maravilha de comida delícia, boa, né? Muito boa. Todo mundo adora, gente, ó. Quer comer uma coisa diferente? Vem aqui almoçar. Quer uma noite comer uma pizza, um ambiente agradável? Super fácil acesso, né? Aqui do ladinho, perto da TV Barueri Live, vem aqui, traz a família, ambiente familiar, bacana, tem segurança, lugar para estacionar, que é uma bênção, né? Esse espaço aqui, né, que a gente tem aqui, né? Espaço para estacionar, trazer as crianças. Vem para Larezo, tá bom? Beijo, pessoal da Larezo. Ô, Cláudia, aproveitando aqui, voltando nessa parte que você falou. Deu fome agora, hein? Corre pra cá. Hoje é quinta? Hoje tem uma noite bacana. Só para concluir com a Cláudia, Cláudia, eles fazem lá musicoterapia. Na verdade, a musicoterapeuta, ela tem centrado mais no atendimento em aba, né? Ela utiliza o recurso da musicoterapia que é a Leandra. Em alguns contextos, né, que a formação de base dela é essa, mas ela tem centrado na questão do ABA e da neuropsicologia voltado para o TEA. Né? Gente, que é algo que ela já fazia desde a educação, sim, agora vem como um processo terapêutico. Pessoal, deixa eu até abrir uma parte aqui. A Leandra ficava na Secretaria de Educação, Departamento de Educação Especializado. Muitas pessoas conhecem ela aqui em Barueri. Ela é musicoterapeuta, tem especialista em ABA, que eu bato na tecla que ABA não é terapia, é uma ciência, é comprovado, e eu fico feliz, porque Barueri tem. Barueri tem ABA. Gente, isso é importante, parece que não é, mas é. Eu posso dizer porque meu filho Enzo, ele se mordia de eu ter que andar com irudoide para passar nos braços dele, de ter que conter. E foi a terapia ABA comportamental ali. Não é só o terapeuta, nós também temos que aplicar. Eu falava para terapeuta, eu sou mãe, não sou madrasta, porque às vezes você precisa ser firme, dói, sabe? Mas é regular comportamento. O Enzo, graças a Deus. Então, assim, fico feliz. Barueri tem Leandra, especialista em ABA. Não acredita, gente. A gente tem uma certa dificuldade, porque hoje em ABA, que a gente saiba, só tem ela.
Sim, Então a gente não tem como abraçar o mundo todo. Mas, né? Cláudia, se Mas tem é a super bacana. Leandra E a gente Diaba, tem pedido para que a gente venha ter também essa formação. pessoal, Que não é barato. não é, essa eu sei, formação. aba não é barato, mas é um investimento necessário. Aba para educação, né? Sim. Em todos os lugares que atende as pessoas, principalmente TEA, o aba serve para todo mundo, viu, gente? Criança típica Sim, também, sem ajuda deficiência nenhuma. tremendamente. Tá? Você tem um filho que você acha que precisa mudar comportamento, aba, não precisa ter nenhuma deficiência. Mas a gente saber que a gente tem em Barueri um especialista que é a Leandra, bora treinar todo mundo aí e ampliar isso, que isso é muito importante. Parabéns aí, Prefeitura de Barueri, né? Com certeza. A Secretaria da Saúde, doutora Adriana, né? O secretário, mantém a Leandra, porque não é fácil achar especialista em aba, tá? Não Isso é, mesmo. tá? Legal. Você tem uma pergunta? Eu tenho um comentário da Juliana Novaes, ela diz assim: boa tarde, tenho um filho de 16 anos com TDAH. Algum tempo atrás busquei ajuda no CAPS, onde fizeram consultas e me informaram que lá não era o lugar adequado para o tratamento dele. Eu nunca soube da existência desse projeto, ele ficou sem acompanhamento esse tempo todo, preciso de ajuda. Eu acho que é a Por realidade favor, pode ir até lá, de né? muitos, né? Que Sim, infelizmente sim. não tem muito acesso à Sim. informação, mas eu acho que aqui a gente já conseguiu responder que é possível, né? Estou falando, com você certeza. está vendo aí Esclarece as agora? dúvidas. Pega esse compartilhamento, você está assistindo a gente agora, pega esse link, manda para essas famílias, porque a mãe, nós nunca estamos sozinhas, né? Não. Os nossos filhos passam na PAI, ou passam no CAPS, passam no Matraca, na SDPD. Nós conhecemos outras mães que às vezes não estão nos assistindo agora, mas tem esse dilema dentro de casa, né? Então, ó, liga lá no Matraca, no Credito. Precisa agendar, ô Cláudia? Como Não, que é? a gente acaba agendando, né, para Tá. facilitar, mas eles precisam estar ligando, entrando Tá. em contato, ou mandando e-mail, né? Tá. Nesse momento da pandemia, a gente está fazendo todos os atendimentos via Online? WhatsApp, Ó, né? melhor, Via é chamada, melhor. porque a população tem um celular, é E é mais uma fácil. tecnologia fácil Não, de acessar. Gente, esse negócio da Covid e a tecnologia veio para ficar. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta até de tratamento, porque às vezes você está com uma criança que ela não está num dia muito bom, você precisa de uma ajuda, liga, né? Eles podem orientar também, eu acho isso importante. Então, gente, olha aí, espalha isso no município, a gente tem, tá? Acredita, vou ler de novo, Centro de Referência Especializado em Diagnóstico e intervenção de transtornos do comportamento. Então, nós já temos, você que está aí, ó, sem o seu diagnóstico, corre lá, fala com a Cláudia. A intenção do Credita é ele fazer o diagnóstico, vendo que ele é um perfil que atende aos critérios que é de leve a moderado do TEA, ou que atende aos critérios do programa Matraca, que está dentro do Credito, a gente absorve, né? Se ele não atende os critérios, a gente encaminha para a rede, para o município. Para a rede, né? seria para Aí onde? a gente tem, né? Se for a questão de um autismo de moderado a grave, a gente tem o CAPS. Se for uma questão de déficit intelectual associado, a gente tem a APAI, que vai estar atendendo esse público, né? O TDAH, os demais, a gente acaba intervindo, mas a gente tem sempre que lembrar que a pessoa não deixa de ter o seu transtorno. Sim. Então, ela vai ter sempre um perfil TDAH, ela vai ter sempre um perfil TEA. Sim. O que a gente faz é fazer com que esses comportamentos que estão disfuncionais se tornem funcionais e melhore a adaptação da vida do indivíduo. Mas esse o objetivo. Cláudia, eu que tenho um TEA, a gente sabe que não é de um dia para o outro. Não, Ele está com não 16 anos agora, as crises dele forte, assim, começou entre os 5 e 6 anos, né? Então não é fácil, não foi da noite para o dia, né? Porque tem muitas coisas que vão acontecendo na vida deles também no organismo. E tudo, né? O crescimento, tudo, a escola, né? Local novo, tem que se adaptar, tem que ter aquele tempo de adaptação na própria escola, não adianta colocar 5 horas que ele não vai ficar. Então tem que. É tudo muito dosado, mas uma coisa é certa, não pode parar.
E o que me preocupa, Cláudia, como mãe também, é a questão dos 18 anos, né? Porque isso é uma coisa... Então, o Credita, ele vem para atender a população adulta, né? Dentro do leve a moderado. Por que que a gente, embora saiba que o grave pode vir a se tornar moderado, quem está atendendo o grave percebeu que se tornou moderado, ele pode encaminhar para o Credita, né? E a gente vai receber. Só que normalmente a criança, né, já adulto com TEA também, tem mais de uma comorbidade associada. E dependendo da comorbidade, a gente precisa de uma estrutura diferenciada para esses cuidados. Eu entendo. E aí é que esbarra a nossa estrutura. O Credita, então, ele poderá atender, eu falo poderá porque começou esse ano e veio o Covid, né? Mas adulto acima de 18? Já tivemos uns 3 ou 4 casos. Que antes do próprio Credita ser aberto, já estavam sendo atendidos, fechando o diagnóstico, adequando o trabalho e a funcionalidade. E eles tiveram alta? Como é que foi? Tiveram. E eles sabem que eles podem procurar a qualquer momento diante de uma nova demanda. Né? Eu falo que o local é importante, gente, porque, por exemplo, você tem uma sala sensorial. Todo TEA gosta de sala sensorial. Né? E quando eles são pequenininhos, tem vários, né, equipamentos que cabem eles. Depois, quando chega com 16, 18 anos, 20, eles também precisam do sensorial, mas o equipamento já não cabe. Você precisa de um espaço maior, né? É o que eu falo, o esporte, eu acho que é uma coisa essencial na vida de todos, né? Do síndrome de Down, de todos. Então, acho que isso a gente tem que olhar com um carinho maior, né, Cláudia, essa questão, né? Então, o Credita o Credita absorveu o Matraca. O Matraca virou um programa do centro Isso mesmo. Tá bom, tem alguma... Fala aí, Dan, quem tá aí? Conta aí pra mim. Jane, Borba, tem bastante gente assistindo com a gente. Thaís, a Zilda, a Thelma. Zilda Boleira. A Thelma. A Maria Tereza. Acho que é minha irmã. Tem alguma pergunta de mãe? Por enquanto, nenhuma pergunta. Todo mundo elogiando os trabalhos aí. Então, eu vou pedir para os meninos colocar pra gente nós temos o classificados no grupo de mães familiares especiais, nós temos classificados, que é um zap de vendas que as mães e os pais que fazem alguma coisa, elas vendem entre elas, né, colocam os seus produtos, é uma forma de a gente ajudá-los a ter uma renda também, porque elas são muito criativas, as mães estão de parabéns, as mães, olha, Deus vai capacitando elas, a Zilda Boleira, e tem o Evilásio, que é um pai super atuante. O Evilásio, ele agora montou um negócio dele. Roda aí do Evilásio pra gente ver. Tem 2 cards do Evilásio, tem o telefone. Olha lá, ó. Chaveiro, 24 horas, manutenção elétrica, montagem de móveis. Eu tô ruim da vista, viu? Vocês querem me ajudar? Colocação de papel de parede. Gente, tem um outro também, pintor. Aí, olha lá, ó. Chave Vilásio, olha lá, chaveiro residencial, fiação, montagem, socorro 24 horas, ó, manutenção em fogão, chuveiro, elétrica, tomada. Ou seja, aconteceu qualquer coisa na sua casa, chama o Evilásio. O telefone dele tá aí. Parabéns, viu, Evilásio? Paizão que ó, dá muito orgulho pra gente, tá sempre batalhando, não desiste nunca. A gente fala muito de mãe, mas o grupo chama GMFE, mas tem os pais também, viu? Importantíssimo. Parabéns, Evilásio. Deixa eu falar mais uma coisa, deixa eu ver aqui. E a família, Cláudia, como é que é esse acolhimento com essa família? Tá. Eu vou falar um pouco antes da pandemia, porque esse ano tá ficaram tudo... esse caos, né? Então, normalmente a família traz, no caso da criança, no caso do adulto, às vezes a gente que chama a família, porque aí o adulto vem e a gente chama pela família para conhecer o histórico e poder identificar, né? E os atendimentos da criançada e dos adultos, normalmente a família também tem o atendimento dela lá, né? Porque a gente entende o quanto é difícil receber um diagnóstico
E, infelizmente, dentro da história, né, das deficiências, da saúde mental mesmo, quando você recebe um diagnóstico, parece que você está sendo taxativo e as coisas estão fechadas. Sim, e não sim. não é essa a realidade hoje. Graças a Deus a gente está vivendo um movimento mais inclusivo, Graças. né? Onde as portas estão abrindo ainda com deficiências, né, da sociedade mesmo, mas está acontecendo. Então as famílias são acolhidas para que elas possam também lidar de uma forma melhor com todo o contexto e aprender a lidar com essas mudanças de comportamento que a gente tanto tem trabalhado. Que na história mesmo da deficiência no mundo, a gente sempre bate nessa tecla, porque é muito lento, né? Infelizmente é muito lento, porque infelizmente, né, ainda não é visto como prioridade, né? E aí a gente fala em todos os setores, a gente percebe que eles estão sempre aquém daquele progresso que um típico tá, ele tá sempre atrás, a gente está sempre buscando para equalizar, sim, né? Sim. Então, mas hoje a gente consegue falar, a gente já tem aqui um espaço, né, de uma live com especialistas falando, né? Você tem algum aí? A Thelma Pereira, ela diz que o filho dela, né, ele está se mordendo muito. Se nesse caso o programa ABA seria o mais indicado, né, para ele. Como que ela poderia acessar, né? Eu acho. Tem muita fila de espera para esse tipo Então, de hoje, porque como a divulgação ainda é recente dentro desse contexto da pandemia de novo, né? A gente está com 14 pessoas na fila de espera, o que não significa uma própria fila, porque é a questão de organizar. A gente tem por semana pelo menos 5 acolhimentos, então em um mês já secou de novo, graças a Deus. Então a Thelma, conseguindo ela pode, correr. eu acredito, fica das 8 às 5, Sim, né? Do lado sim. do gabinete ali, Thelma. Vai lá, liga primeiro, né? Isso. Você faz um contato primeiro, porque assim, a gente não está recebendo presencial. Sim. É o que eu falei, é por videochamada. Então faz um contato, liga pra gente. E aí a gente vai fazer o próprio encaminhamento para poder organizar o contexto e vai fazer o atendimento dele. Jesus, Olha, a Leandra entrou aqui. Olha, veio mais. Leandra entrou. Olha, meu cabelo tá tudo. Meu cabelo é assim mesmo, meio bagunçadinho. Deixa eu te falar. Então, ó, Thelma, vai lá. Acho que é a Thelma do Jonathan. Deve ser. Thelma, vá lá, leve o Jonathan, liga, eles estão fazendo videochamada. Isso. Converse com a Cláudia, conversa com a Leandra, com as pessoas que recebem, vão entender todo o caso, vão até ajudar, você pode até falar, olha, ele está fazendo isso, às vezes assim, à tarde ele começa, né, a se cutucar, a se morder, né, o que aconteceu antes disso acontecer, esse comportamento. Então ela vai te orientar, vai te dar umas dicas, toda vez que chegar esse horário, faz isso, muda o assunto, leva não sei o quê. Se for a Thelma que eu tô pensando, uma fofa, uma mulher guerreira também, vai lá, com certeza eles vão te ajudar. Ó, já levantaram 5 minutos aqui. Tem mais alguém? É um extenso, né? Na verdade, tem muito para falar. É o que eu falo, 1 hora é muito pouco. Ó, nós vamos fazer o nosso quiz. Cláudia, primeiro, deixa o telefone, acho que é importante. É 4198-8291. É o telefone lá do Credita. 4198-8291. Isso, pessoal, anotou, que se não anotou a gente passa depois. Quem normalmente atende é o Leonardo, né, na recepção, e aí ele já está orientado a fazer todo o processo e a gente já começa a chamar para a questão avaliar, diagnóstico e ver quais as intervenções que a gente vai poder fazer. Tá ótimo. Cláudia, bom, vamos lá pro nosso quiz rapidinho. Define em uma palavra o Credita para Barueri é? Esperança. Oh, eu também acho. O objetivo que vocês querem alcançar. Felicidade. Todos, né? Uma palavra de apoio às famílias aí que estão te assistindo. Sempre é possível. É verdade. Recomenda algum livro? Olha, eu li um livro que eu achei muito lindo na minha época da faculdade, sim, Dibs, Em Busca de Si Mesmo. Dibs. Acho que até virou um filme, não foi? Virou. Gente, boa dica. Um exercício diário que todos deveriam fazer na vida. Eu acredito uma reflexão, né, das coisas positivas que você vem conquistando com seu filho.
Porque a gente sempre ressalta as dificuldades. E esquece de olhar que sempre há algo positivo naquele indivíduo e que ele pode trazer para você. E a evolução, Então, né? E a evolução. olhar para eles. Bom, gente, eu tenho que ficar aqui já agradecendo a Cláudia, a presença, a equipe da Cláudia, do Credita, do programa Matraca, a Adriana, que disponibilizou a vinda dela, toda a equipe lá, a Leandra, parabéns pelo ABA em Barueri. Quero dizer para vocês, quinta-feira que vem, imperdível, anotem aí, nós vamos receber Dr. Marcelo Valho, especialista em direito da pessoa com deficiência e do idoso. Dr. Marcelo, trabalho grande em Brasília na comissão, para os TEAs entrarem no censo desse ano, ele participou, uma pessoa de ouro, vai estar aqui em Barueri, hein? Vem de longe para estar conosco aqui. E vamos terminar encerrando, né, Dan? Sim, sim. Agradeço a presença de todos aqui. Jane, Borba, Regina, Audrey, Marília. Um beijo para todas. E a frase nossa dessa semana é: tudo é considerado impossível até acontecer. Pensa isso. Beijo, tchau, Tchau, valeu. muito obrigada. Obrigada.